Olá pessoal, tudo bom? Tô aqui mais uma vez essa semana fazendo um vídeo com vocês. Eu queria aproveitar e fazer esse vídeo, já tentei fazer vários hoje, gente. Tá difícil de fazer, porque a Kimberly estava aqui junto comigo, a minha filha de 11 meses, e ela não me deixava, ela queria pegar a câmera o tempo todo, então eu falei, vou esperar ela dormir. Então agora é um pouquinho tarde, espero que dê tempo de eu colocar ainda hoje. Mas o que eu queria falar pra vocês um pouco hoje não tem nada a ver com a gravidez. Eu só queria fazer uma resposta de uma pergunta que muita gente me faz. Muita gente me faz. E às vezes irrita quando você recebe a mesma pergunta de muitas pessoas, mas eu acredito que seja uma coisa que as pessoas realmente tenham dúvida. Quando alguém vê uma pessoa assim que nem eu, ter 7 filhos e grávida e feliz, as pessoas não conseguem acreditar. Eu acredito que são por várias razões. Uma razão no Brasil é que as mulheres sofrem muito com parto, por causa do sistema do Brasil, que graças a Deus está mudando bastante, mas eu acho que mulheres sofrem tanto no Brasil que eles pensam que todo o sofrimento que eles passaram lá no Brasil quando eles estavam tendo nenê, eu passo. Então como que uma pessoa em sã consciência vai querer passar por tudo isso? Então eles imaginam que eu estou passando, vivendo a mesma vida que eles viveram no Brasil. Então é por isso que eu tenho bastante, que eu devo estar sofrendo muito. Da minha mãe sofre bastante toda vez que ela descobre que eu tô grávida, porque ela acha que eu vou sofrer tudo que ela sofreu. Não tô falando que é mãe maravilha, gravidez é difícil mesmo para algumas pessoas, e eu sou uma delas que sempre tem problema na minha gravidez, mas eu não acho que seja tanto quanto, assim, o problema do Brasil é mais assim, aquela violência obstétrica mesmo nos hospitais, a maneira que os médicos tratam as pacientes, as enfermeiras, o maltrato, a má educação. Então, isso eu nunca passei aqui, graças a Deus. Então, nesse ponto, eu entendo também porque as pessoas fazem essa pergunta. Aí, as mulheres brasileiras me perguntam por quê e tudo mais. Mas uma coisa que eles sempre perguntam também é assim, só que eles perguntam nesse tom, né? Como você dá conta? Como você consegue dar atenção para cada criança individualmente, sem que eles se sintam rejeitados e tudo mais? Assim, eu dou risada, gente, porque sinceramente tem mãe que tem um filho e que não consegue dar atenção individualmente para aquela criança. Porque não é uma coisa que vem naturalmente, acontece todo dia, todo tempo. Tem dia que nós estamos super atarefados, que não dá para dar atenção, e tem dia que eles estão super atarefados, que eles não querem me dar atenção, e tem dias que todo mundo está super atarefado e que ninguém dá atenção para ninguém. Isso é uma coisa normal. Então, os pais que trabalham o dia inteiro, tem um filho só, o filho fica na creche o dia inteiro, chega em casa, coloca o filho para dormir e tudo mais, será que ele conseguiu dar atenção para aquele filho? Talvez não, mas porque é um filho e ninguém pergunta, né? Aí quando tem 8, aí fala, algum problema, seus filhos devem ser muito carentes porque não tem a sua atenção. Então eu queria falar para vocês um pouquinho das coisas que a gente faz, que a gente tenta fazer com os nossos filhos, para que não exista essa rejeição, esse sentimento de rejeição, que apesar de eu achar que esse termo de coisa individual para cada criança é uma coisa moderna, porque no tempo dos nossos pais essas coisas não existiam, mas tudo bem, não vou ir tão longe assim, mas é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu me preocupo muito com os meus filhos e como eles se sentem. Eu acho muito importante saber que seu filho se sente bem, que ele é respeitado. Eu acredito que hoje em dia existe um problema entre adulto e criança, da forma que nós tratamos as crianças. É como se eles, de alguma forma, eles fossem menos que a gente. Eles podem ser menores, mas não são menos, né? Nós também são seres humanos que devem ser tratados com respeito. Então, nesse ponto, eu queria falar o que a gente faz, o que nós aqui em casa fazemos para que cada criança sinta que ela tem a sua própria parte na família, que ela é uma pessoa individual e tudo mais. Quando nós tínhamos 3 filhos, ia pro quarto, eu já imaginava como que eu vou fazer com 4 filhos. Eu nem tô dando conta com 3 e tava muito nervosa. Eu fiquei grávida depois de 3 meses só, que meu filho tinha nascido, número 3 tinha nascido. Então quando eu fiquei grávida da Rebeca, eu fiquei assim, não nervosa porque eu tava grávida, mas como que eu vou fazer?
E bem nessa época nós descobrimos sobre essa família que chama The Duggars, que eu acho que vocês devem conhecer. Eles são muito famosos, têm 19 filhos lá nos Estados Unidos e eles são um exemplo, assim, eles fazem tudo organizado, muito, muito bonito o que eles fazem homeschooling, eles são ótimos. Se você não conhece, coloca aí no Google The Duggars, The Duggar Family, e você vai saber de tudo sobre eles. E nós lemos os livros deles e nós assistimos alguns documentários sobre eles e tudo, e descobrimos algumas coisas do que eles faziam e decidimos adaptar na nossa família. Então, desde que nós tínhamos mais ou menos umas 4 ou 5 filhos, nós começamos a fazer o nosso date. Aqui, né, em inglês a gente fala date, mas é tipo um passeio com a criança individual. Então, eu com meu marido reveza. Então, por exemplo, semana passada eu levei a Amy, que é a minha mais velha. Então essa semana o Dave vai levar a Naomi, que é a número 2. Aí na semana que vem eu levo o Judah, número 3, e assim por diante. Então a gente reveza. Ou então às vezes eu faço o mês inteiro, todas as crianças, e eu gosto de sair com eles, porque é gostoso que a gente vai no restaurante, come uma refeição juntos, aí a gente vai no parque, ou então a gente leva no cinema, alguma coisa assim legal pra criança fazer, que ela sente só tá eu e a mamãe, né? Então é isso que nós fazemos. Então nessa hora eu geralmente, assim, no começo eu senti muito, porque quando a primeira vez que eu levei uma dos meus filhos a passear, assim, a gente sentou, né, no restaurante, gente, eu não sabia o que conversar com a criança, porque eu estava tão acostumado, todo mundo junto lá em casa, sempre aquela badena, todo mundo aqui conversando, não sei o que, e eu não tinha percebido que eu não tinha aquele tempo que eu conversava só com aquela criança. Então é legal ter isso, porque daí a gente faz listinha, assim, das coisas que a gente quer conversar, coisas que a gente quer fazer, que às vezes não dá pra falar em casa. E agora que eles estão maiorzinhos, assim, eles têm a hora que eles dizem, mãe, eu preciso falar com você. Então, vamos num lugar privado. Daí a gente vai num banheiro. Lugar privado. A gente vai no banheiro e conversa. Então as meninas são mais sensíveis, né? Elas gostam de... Já que eu só tenho um menino, né? Elas gostam de conversar num lugar privado e coisas assim. Mas, então, hoje eu levei o Judah. Ele queria fazer um passeio de café da manhã. Eu nunca tinha levado no café da manhã. E tem um motel aqui perto de casa que tem um café da manhã super gostoso, que você pode escolher entre café da manhã irlandês, um café da manhã continental. Aí nós decidimos ir lá. Só que eu tive que levar a Kimberly também, porque como ela ainda amamenta, e ela tá bem... o Dave tá trabalhando bastante em casa, ele não dá para ele ficar caminhando também. Então, como as meninas já são maiorzinhas, elas já fazem as coisinhas delas, têm os projetinhos de arte, essas coisas que elas têm, porque hoje é semana de férias, por causa do Halloween aqui, a escola para por uma semana. Então, as crianças estavam aqui, eu levei o Judah e a bebê, e eu fiz alguns vídeos bem pequenininhos, assim, só para vocês verem um pouquinho do hotel, um pouquinho do que a gente fez ali, para vocês terem uma noção. Então agora vocês sabem o que nós fazemos, para os nossos filhos terem esse momento individual. Isso é uma das coisas. Outra coisa agora é que eles estão indo na escola, toda vez que quando eles chegam na escola, todo dia, eles têm trabalho, assim, como chama, lição de casa. Aí na hora da lição de casa, o Dave, ele faz lição com alguns e eu faço lição com outros. Então a gente tem uma caravana aqui em casa. Eu não sei o que se chama caravana. É tipo uma barraca, assim, sabe, que você coloca atrás do carro para levar a passear, para você ir fazer férias, passar férias, essas coisas. E é tipo uma casinha mesmo lá dentro, tem sofazinho que vira a cama, tem um banheirinho, tem tudo. E nós deixamos aqui no quintal. Então, quando tem alguns filhos que têm um pouquinho mais de dificuldade em... a distração de todo mundo fazendo o trabalho de escola junto, então eu vou com essa criança lá. E lá dura uns 20 minutos. Se for aqui, dura 1 ou 2 horas, porque é a distração de todo mundo, dos bebês e tudo mais. Então nós fazemos isso, revezamos também fazendo a lição com as crianças, e também é um horário, então, que nós passamos com cada criança. Outra coisa que eu faço, que não é individual, mas que as crianças se sentem muito amadas e respeitadas, é à noite, quando eles vão dormir, eu subo lá e conto uma história para eles. Isso não acontece 7 noites por semana, tem que ser sincero, porque tem noites que eu falo, não, hoje o livro tá fechado, na minha cabeça tá fechado. Eu invento histórias na minha cabeça pra contar pra eles amam as histórias, só que tem dia que eu não tô inspirada, então eu só mando eles subir, eles vão dormir, e eles mesmo que contam história um pro outro, e lêem um livro um pro outro. Mas assim, nós tentamos fazer o que a gente pode pra dar atenção individual pros nossos filhos, mas último, assim...
no principal mesmo, eu peço a Deus que dê essa atenção que às vezes precisa. Tem cada criança tem a necessidade diferente. Algumas são mais carentes de atenção, outras são carentes de outras coisas. Então eu tento não só encher esse vazio da atenção, mas de outras coisas também. Tem criança que não é só atenção, a criança que às vezes gosta de carinho, de toque, outra criança que gosta de palavras de afirmação, outras crianças que gostam mesmo de sair, ir para algum lugar, às vezes é só até ir ao supermercado para comprar leite, eles já se sentem especiais. Então, quando eu tenho que ir para comprar leite aqui no supermercadinho aqui perto de casa, eu falo, quem que vai comigo? Eu pego uma criança só também, para que aquela criança tenha aquele minuto. É o quê? 20 minutos máximo de ida e volta para comprar o leite e pão, mas só que ela se sente especial. Então, às vezes a gente não tem aquele monte de tempo, então a gente acha, não. Às vezes o pai e a mãe que trabalha a semana inteira fica assim, se sentindo super ocupado, né? Ai, porque eu não passei tempo, daí vai querer fazer um monte de coisa com a criança num dia, mas aí todos os outros dias fica vazio. Então é bom todo dia ter alguma coisa que a criança, que você faça com a criança, que ela se sinta especial, que ela se sinta amada e respeitada dentro da família, que ela se sinta parte da família. Gente, eu não sou perfeita nisso, nem eu, nem o meu esposo. Nós todo dia erramos. A gente sempre erra, todo mundo erra. Mas o importante é sempre levantar e tentar de novo, não desistir. Porque quando a gente desiste, que o mundo cai. A gente não pode desistir. Um dia eu vou ser, se Deus quiser, eu vou ser a mãe que eu quero ser. Um dia, se Deus quiser, eu vou ser a esposa que eu quero ser. Um dia, se Deus quiser, eu vou ser a tia, a filha, a irmã, a amiga que eu quero ser. E eu espero que um dia eu seja, mas no momento eu não sou. Mas eu vou chegar lá um dia. Um dia a gente chega lá. Não sei se vai ser agora, vai ser daqui 2 anos, mas o bom é nunca desistir. Nunca desistir. Então eu espero que tenha respondido a pergunta. Essa é a dinâmica aqui na nossa família. Eu vou colocar os vídeos pequenininhos agora no final. Espero que vocês gostem e até a próxima. Oi, gente. Estou aqui fazendo esse vídeo para vocês. Eu estou fazendo um passeio com o Judah. Só eu com o Judah e a Kimberly. Viemos tomar um café da manhã num hotel aqui perto de casa. Só para o Judah ter um dia diferente. Hoje é o dia dele, mas eu tenho que trazer a Kimberly, né? Porque já viu, né? Não dá para deixar a neném que amamenta em casa. Esse é o nosso meu café da manhã aqui, ó. Comendo uma linguiça, Irish pudding, o bacon. Esse é um bem café típico irlandês. O Judah optou mais para um café da manhã continental, com suco, granola, pão, fruta. E a bebê acabou de comer o Weetabix dela. Ela tá comendo um pãozinho tostado. Ela não quer mais, né, querida? I don't know. Aqui nós estamos, a Martinha e o irmãozão brincando um pouco. Oi? O Judah quer dançar aqui pra vocês verem. Ele chama isso de dança rápida. Ele parece estar contente com o passeio dele aqui com a mamãe. Aqui é um lugar muito legal para as crianças se divertirem, que não é muito longe de casa. Alguém achou meu telefone aqui. Quem achou o telefone da mamãe? Dá pra mamãe. Aqui é um lugar muito legal. Kimberly.